uma aula diferente para vocês. Convidei a doutora Bianca, né? E ela vai fazer uma palestra aí. No final, nós vamos ter uma roda de conversa. Quem quiser fazer alguma pergunta ou colocar a sua opinião, ela vai estar aqui à disposição de vocês, tá bom? Fique à vontade, doutora Bianca. A sala é toda sua aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bianca, eu sou psicóloga e o meu foco é com crianças e adolescentes. Então, eu sou pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes. Então, isso é o que eu mais tenho estudado ultimamente. E hoje eu estou aqui para falar com vocês, então, sobre o bullying. Como o professor Lessie falou, vocês estão saindo já da escola, mas é muito importante que o bullying ele pode tomar forma em diferentes contextos e acontecer também na vida adulta. Então, primeiro eu queria pedir para vocês, quando vem a palavra bullying na cabeça de vocês, o que vocês pensam? Sim, bullying é uma forma de violência. Ameaças é um tipo de bullying, né, que pode estar acontecendo. Então, acho que vocês falaram um pouco alguns tipos de bullying e também ofensas, né, e coisas que são aquilo que a gente diz que representa o bullying, né, no caso. Mas se a gente for ver o conceito dele, então a gente fala que é uma situação que vai se caracterizar, então, por agressões que vão ser intencionais e vão ser repetitivas. Então, o bullying não é um ato isolado, ele acontece diversas vezes com a mesma pessoa, que vai tornando dela uma vítima, então. E pode ser, então, verbais ou físicas, depois a gente vai falar um pouco sobre os tipos de bullying, e também que pode ser feita por um ou mais alunos contra outros alunos. Então, na brincadeira, né, como o professor Lessie falou, duas pessoas vão estar brincando, né? Então, as duas pessoas vão estar em comum acordo com aquilo que está acontecendo e vão estar dando risada e se divertindo. Quando acontece o bullying, só uma dessas pessoas vai estar se divertindo, enquanto a outra vai estar sendo humilhada, vexada e de alguma forma vai estar fazendo com que a imagem dela seja de humilhação mesmo perante os outros colegas e a escola. E a partir, então, dessa lei de 2024, o bullying ele é visto como um crime, então, passível de pena, sendo que depois vou falar um pouco mais sobre quais são as penas do bullying. Então, tem o bullying físico, que é ferir ou intimidar uma pessoa de forma física, então, intencionalmente, seja golpeando, beliscando, dando chutes, dando rasteira nas pessoas, empurrando, ou então danificando a sua propriedade. Também tem o verbal, então, que vai usar da linguagem abusiva com outra pessoa, então vai se utilizar de xingamentos, de alguns comentários que podem ser racistas, xenofóbicos, gordofóbicos ou homofóbicos, e que vão estar relacionados, então, com essa questão que eu falei antes, do poder e da violência. Também tem o bullying psicológico, então, que vai ser a intimidação ou humilhação, então, por vezes, de ameaças, e que vai estar fazendo mal, então, para a saúde mental do indivíduo que vai estar sofrendo bullying. E o cyberbullying, que é algo bastante presente na sociedade atual, e que vocês podem ter um contato também com isso, que é quando se envia mensagens, fazem comentários nas redes sociais, ou postam fotos, fazem lives de momentos humilhantes das pessoas. E daí vocês podem se perguntar, não, mas eu não pratico bullying, então por que tem alguém aqui falando comigo sobre bullying? Eu não sou essa pessoa que faz o bullying. Só que dentro do ciclo do bullying existem diversas pessoas que fazem parte dele, não somente a pessoa que comete bullying. A gente fala que quando o bullying está acontecendo é todo um sistema social que existe dentro da escola, por exemplo, que permite que esse bullying aconteça. E isso envolve todas as pessoas que estão presentes naquele momento. O primeiro, então, são os autores. Os autores são aqueles, então, que vão estar praticando o bullying. Normalmente são pessoas, então, que já tendem a uma certa agressividade, que de alguma forma tentam liderar ou ter alguma vantagem social por meio desse poder que se tem da humilhação em cima da outra pessoa. Também tem as pessoas alvos, então, que a gente chama comumente de vítimas, né? Que são as pessoas que vão estar, então, sofrendo repetidamente esses atos de bullying e que durante algum tempo essas ações vão gerar, então, reações negativas nessa pessoa, que eu vou falar depois também um pouco do que pode acontecer com a pessoa que sofre bullying. Então, os alvos autores, né, que são aqueles que sofrem agressão, mas também apresentam um comportamento agressor e provocador com os outros, então vai ter esse duplo ali, vai ser tanto a pessoa que está sofrendo agressão como gera agressão também. E os espectadores, que são aquelas pessoas, então, que vão estar ao redor vendo aquilo que pode estar acontecendo. E aí, então, existem diversos papéis que esses espectadores podem estar apresentando. Podem ser espectadores que vão ficar quietos, que vão ignorar aquilo que está acontecendo, isso vai fazendo com que o bullying continue acontecendo. Podem ser espectadores, então, que de alguma forma vão
por exemplo, rir daquilo que está sendo feito, vão, por vezes, fazer algo que vai piorar ainda mais a situação, então, por vezes, vão utilizar dos mesmos xingamentos que o agressor se utiliza, e a partir disso, então, o bullying ele vai ficando cada vez mais forte e com uma rede de apoio para esse agressor também, para que ele continue realizando esse bullying. E também tem os espectadores, que são os justiceiros, digamos assim, que são aquelas pessoas que de alguma forma não conseguem se calar diante do bullying e tentam agir de alguma forma para que o bullying pare de acontecer. Identificar e também conseguir ver, então, quem são essas pessoas que estão dentro desse ciclo do bullying é muito importante quando a gente pensa numa intervenção que pode ser realizada. Porque normalmente a gente pensa no bullying, a gente pensa, não, tem o agressor, tem a vítima, a gente vai lá brigar com o agressor e vai acolher a vítima. Mas nem sempre é assim. A gente precisa entender que o agressor, ele de alguma forma também tem algum tipo de sofrimento. Quando a gente pensa em alguma forma de violência, a gente pensa que aquela pessoa não aprendeu a agir de alguma outra forma. E que por vezes o contexto que ela está inserida é de alguma forma nocivo para ela, e a partir disso ela age com violência como uma forma de se proteger também. Mas qual que é a reação de vocês diante do bullying? Vou deixar vocês pensarem, como que vocês reagem diante do bullying? E aí fica uma questão para vocês também, porque a forma como a gente reage às situações também impacta na forma como as situações vão se desencadear. E agora eu queria falar um pouco das consequências do bullying, e para isso eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade comigo. Então eu vou pedir para vocês pegarem uma folha e uma caneta. Assim, uma das formas de prevenir e combater o bullying é a gente, enquanto um todo, dentro da escola, conseguir pensar em ações que podem ser realizadas. Acho que quando a gente pensa também que vocês são parte ativa daquilo que é sofrer ou fazer o bullying, a gente tem que pensar que vocês também podem estar promovendo uma certa reflexão e pensar em intervenções que podem acontecer dentro da escola que possam, para vocês, ser do agrado e fazer sentido para vocês em relação àquilo que pode estar acontecendo. Então eu queria ver com vocês, assim, se alguém pensa em alguma coisa que acha que faz sentido, assim, tipo, dentro da escola. Palestra faz sentido? Realizar, o que vocês acham que faz sentido? Se vocês tivessem que planejar uma ação para vocês fazerem na escola contra o bullying, o que vocês fariam? Agora vamos pensar naquilo que a escola normalmente faz, então. O que a escola faz contra o bullying? E quando se pensa em ações que a escola faz, então, por exemplo, palestras, o que vocês acham? Parece então que são ações pontuais, quando na verdade deveria ser algo feito cotidianamente, assim. Sempre que fosse possível conseguir realizar ações contra a violência, diversos tipos de violência, preconceito. Então, ter como se fosse um oponente curricular, assim, conseguir ter isso dentro das disciplinas mesmo, ou de forma interdisciplinar, para ir sempre comentando sobre as questões. Então, seria tipo estudar de forma mais corriqueira essas questões. Uhum. Estudar de forma corriqueira preconceitos, violências e outras questões. É, então, pessoal, acho que vocês já tiveram bastante experiências dentro da escola, né, e conseguiram falar de algumas questões bem importantes para serem levadas também em consideração quando se pensa no combate ao bullying. E eu queria ver com vocês se vocês têm algo mais a comentar, se quiserem compartilhar alguma coisa, podem ficar à vontade.